Olha, recentemente a gente viu aqui algumas informações divulgadas geralmente pelo IBGE a respeito da população brasileira. Uma delas, inclusive, essa que o Dr. Rolo explicou agora há pouco. Ou seja, cada vez que muda a população, sai de um estado, vai para outro, também altera a representação proporcional dos deputados federais, como ele explicou agora um pouquinho para a gente. E se a população brasileira aumenta ou diminui. Está aumentando, mas está aumentando devagarinho. Nós estamos chegando aí, ó, né? 2030, eu ouvi dizer que nós vamos estar mais ou menos pau a pau. Não vai crescer mais a população brasileira. Mas do outro lado, a tal da pirâmide, eu acho que nem pode ser chamada de pirâmide etária. Passou a ser... Agora eu acho que é como é que nós vamos dizer assim? É um quadrilátero, não é mais uma pirâmide. É verdade ou não? Então tem uma pirâmide, aquele monte de jovem, criança embaixo e os velhinhos lá em cima. E agora a coisa está mudando, né? As pessoas estão vivendo mais. E a questão é o seguinte, logicamente que a realidade mudou com pessoas mais velhas vivendo mais no nosso país. O Fábio Alves, que é fundador e CEO da 3i Residential Senior, está aqui conosco. Fábio, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes do Jornal Nova Brasil. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e de informações, né? Sem dúvida. Fábio, a gente percebe que em outros continentes, o caso, por exemplo, do continente europeu, esse fenômeno das pessoas viverem mais e ter uma quantidade maior de velho é anterior a nós. Mas nós estamos caminhando nessa direção, né? Como é que nós estamos ou não preparados para isso? Heródoto, excelente pergunta no sentido que nós estamos diante de um processo também de mudança de cultura, né? Conforme você mesmo colocou, os países europeus já têm uma cultura do envelhecimento, de migração, de transição, mas acima de tudo de expectativa de vida, né? E estamos caminhando de forma ainda não acelerada, né? Mas de forma positiva, e acredito que até 2030 tenhamos muitas novidades, muitas inovações e uma necessidade extrema de nos preparar não somente para o processo do envelhecimento, mas sobretudo com informações e desenvolvimento de políticas públicas também. Agora, Fábio, pode listar para a gente uma dessas políticas públicas por causa dessa mudança etária da nossa população? Heródoto, vamos partir do pressuposto que os idosos que hoje são acolhidos ou que, de alguma forma, estão fazendo essa transição das suas residências para as ILPIs, Instituições de Longa Permanência para Idosos, são idosos que estão quebrando paradigmas da institucionalização. Então, cada dia mais precisamos do desenvolvimento de instituições privadas e do apoio do poder público, porque envelhecer no nosso país não é simplesmente angariar mais um ano de vida, né? Existe um processo migratório em termos de moradia, existe um processo migratório em termos de assistência aos idosos, em condição clínica e, na maioria das vezes, também uma rede de apoio. Vale ressaltar que estamos falando de um processo de envelhecimento global e, sobretudo, em que envelhecer com saúde é um caminho, envelhecer sem saúde é outro caminho. São dinâmicas, necessidades muito distantes. Então, políticas públicas que apoiem não somente o processo do envelhecimento, né, em termos clínicos, mas também que apoiem o processo do envelhecimento em termos de socialização, em termos de condições financeiras, de suporte emocional, porque não é uma transição fácil, esse processo de institucionalização, não somente para os idosos, mas também para os familiares, mas desenvolver políticas públicas do que tange a parte econômica, um suporte econômico para ser apoio nesse processo é extremamente importante. Fábio, o Sistema Único de Saúde também vai ter que se adaptar a isso ou não? Totalmente, totalmente. Hoje nós temos idosos que são acolhidos em nossos residenciais que têm planos de saúde, a grande maioria, mas temos também alguns que não têm plano de saúde. E de alguma forma, os planos de saúde também, existe aquela métrica de que, de acordo com que você vai avançando na sua idade, os planos vão ficando cada vez mais caros. E existe um processo natural das pessoas também não terem uma renda suficiente para suportar todas as despesas
o plano de saúde é extremamente necessário no momento que o idoso mais precisa. Mas também, dependendo de como for os valores cobrados por essas instituições privadas, existe uma tendência muito grande a esse idoso não ter o suporte do plano de saúde e ter que depender do Sistema Único de Saúde. Então, certamente, tenhamos que ter aí uma boa reengenharia na máquina. Fábio, não sei por que meu plano de saúde subiu tanto. E você usa menos agora, né, Heródoto? Eu tenho certeza disso. Não, pois é, eu estou nessa faixa, estou com 78 anos. Meu plano de saúde está caríssimo. E é isso eu mesmo, é isso mesmo. Nesse cenário que você acabou de descrever aí. E estatisticamente, eu acredito que talvez neste momento, por você desenvolver uma camada de saúde preventiva, talvez você tenha uma demanda, uma utilização muito menor do seu plano do que há alguns anos atrás. Perfeito, que houve todas essas mudanças. Perfeito. Muito obrigado a gentileza aqui do Fábio Alves, conversando aqui conosco. O envelhecimento é um fenômeno populacional importante no nosso país, no mundo inteiro, mas principalmente no nosso país. E aí estão uma dessas características interessantíssimas que ele explicou para nós.